oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons apprendre aujourd'hui un peu le vocabulaire, à poser des questions quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On va poser des questions, on va demander. Et qu'est-ce que c'est? C'est une question que sert a demander l'origine de quelque chose. Hoje nós vamos aprender a questionar, a perguntar a origem das coisas. Vocês estão prontos? Vous êtes prêts? On y va, on y va? Então, vocês observaram que a questão, a pergunta do que esquecer, ela é composta duas vezes do verbo être, es, ok? Duas vezes do verbo être à la troisième personne do singulier. Então, eu coloquei aqui para vocês verem que ela foi composta duas vezes do verbo être à la troisième personne do singulier. Vocês podem ver no playlist lá, être, o présent de l'indicatif. Donc, vamos lá. On voit là. La tige est une partie de la... La tige, elle fait partie de la fleur. J'espère que vous voyez bien ma fleur. Donc, la fleur, ici a gente fala bem o R, ok? É EU tem som de O, fleur. Como se fosse nossa flor, mas fleur, ok? La tige é o galho, o talo da flor, ok? É um talo da flor, o galinho da flor. Donc, la tige, c'est une partie de la fleur. Qu'est-ce que c'est? C'est une tige. Coloquei aqui. Qu'est-ce que c'est? C'est une tige de la fleur. La tige, c'est une partie de la fleur. Vamos para a próxima question. Qu'est-ce que c'est un tronc? Le tronc, c'est une partie. Le tronc est une partie de l'arbre. Ok? Donc, le tronc, lembrando que a última consoante não é pronunciada, é igual tronco, o tronco da árvore, ok? Donc, qu'est-ce que c'est un tronc? C'est une partie de l'arbre. Vocês colocam um C apóstrofe, o verbo être, na terceira pessoa do singulier, e responde a pergunta, c'est une partie de l'arbre. Donc, ici, c'est une partie de l'arbre. Arbre, que é árvore, em francês, é masculino. Então, fica un arbre, ok? Des arbres, un arbre. Donc, C apóstrofe, que é C, em possessão tá mostrando, ok? Demonstrativo, pronúncio demonstrativo, é uma parte da árvore. C'est une partie de l'arbre. Em vermelho está o verbo être, à la troisième personne du singulier, présent de l'indicatif. Donc, il est, ok? Donc, c'est une partie de l'arbre. C'est une partie de l'arbre. Aprendemos que arbre é como se fosse o O aqui, tá? Arbre, bri, ok? Para treinar um pouco a fonética. Arbre, singulier, un arbre. C'est une partie de l'arbre. Un arbre, des arbres. Vocês sabem agora que árvore em francês é um nome masculino. Aqui eu coloquei para vocês un mot, quer dizer palavra, ok? Se vocês virem essa palavra aqui, mot, quer dizer palavra. Mot masculin ou non masculin. Vocês aprenderam que árvore é un nom, nome masculin. Ou un mot masculin. C'est une coque. La coque, c'est une partie de la...
La coque, c'est une partie de la noix. Lembrando que o X, eu não vou falar X, tá? Eu vou falar em francês para que entre na cabeça de vocês. X não se pronuncia, então, gente, o I tem som de A. Quando vocês lerem o I, tem som de A e a última consoante não é pronunciada. Então, fica no A, ok? No A. O I tem som de A. La coque est une partie de la noix. C'est une partie de la noix. O que é a noix? Noz. Aqueles nozes que a gente compra para o Natal, para ceia de Natal, então é aquela parte, aquela casquinha dura da noz. Então, a gente fala casca, coque. La coque de la noix ou la coque de l'œuf. Aqui eu coloquei para vocês coque do portable. Qu'est-ce que c'est une coque do portable? É a capa do telefone, ok? Então, vocês podem ver como coque é coque, ok? Quando a gente quer falar capinha do celular, petite coque do portable. Em francês não tem inha nenhum. Quando a gente quer falar pequeno, a gente fala petite ou petit. Já ensinei nos artigos, nos adjetivos masculino e feminino, petit, petite. Então, se você quer falar capinha, você coloca petite coque, ok? Petite coque, parce que c'est une coque. O mot noir, nozes, ele é feminino, então, donc, noir, un nom féminin ou un mot féminin. Donc, c'est une. Vamos para a próxima. Qu'est-ce que c'est une carrosserie? Carrosserie. Carrosserie, c'est une partie de la voiture. Então, pessoal, aqui é a fonética. Carrosserie e voiture, como fosse tchutchuca, tá? C'est une partie de la voiture, do carro, a carroceria do carro. Donc, c'est une partie de la voiture. Une carrosserie, singulier. Des carrosseries S à la fin, ok? Des carrosseries S à la fin. Qu'est-ce que c'est une jante? Não é janta não, tá? De comer não, por favor. Janta em francês é dîner, ou souper, na Suíça é souper. Na França é dîner, ok? Qu'est-ce que c'est une jante? Jante. O AN tem som de ON. Une jante, ela fait partie de la... Donc, la jante, a gente diz jante, ok? A roda, ok? Une roue é roda do carro. Então, é como em português, jante. As juntas do carro, aquelas bordas da roda do carro. Então, ela fala jante. Em francês, jante é jante. La roue, a fonética é essa, ok? Para falar roue, la roue e la jante. Aqui tá la jante, une jante, porque é feminino, e des jantes. Qu'est-ce que c'est une semelle? La semelle, ela fait partie de... Donc, a gente aprendeu quando tiver D é de, C, ça, C é com som de se, então vai ficar semelle. Qu'est-ce que c'est une semelle? Ok, aqui é a fonética. Semelle, c'est une partie de la chaussure. Donc, c'est une partie de la chaussure. A gente tem que falar muito sur, ok? Chaussure. Então, é as solas do sapato. Semelle
são solas do sapato. Une semelle, des semelles, acrescenta-se S no final, é as solas dos sapatos. Então, aqui está singulier, une semelle e des semelles, S à la fin, ok? Qu'est-ce que c'est une monture? Une monture, elle fait partie de la lunette. Donc, une monture, elle a fait partie de la lunette. Lunette. Ok? Aqui o né a gente é pronunciado, tá? Para lunette. Então, é a nossa armação do óculos. Então, quando fala, vous avez une monture, pode ser do óculos, tá? Então, aqui no caso, la monture fait partie de la lunette. Faz parte dos óculos. É a armação dos óculos. Aqui eu coloquei para vocês une monture de chevalier. Monture de chevalier. Chevalier é cavaleiro, ok? Une monture de cheval. Cheval é cavalo. Cheval. Ok? Você dobra a língua no céu da boca. Cheval. Como se estivesse prendendo a língua no céu da boca. Cheval. Então, monture de cheval é a sella. Chevalier, cavaleiro. E como fala chevalière para mulher? Em francês, quando você fala chevalière, não quer dizer Amazonas. Quer dizer um anel de cavaleiro, ok? Dos templários. Então, em francês, chevalière quer dizer também um anel. Aqueles anéis grossos que o rei colocava como um selo postal. Então, isso é um chevalière. Não é Amazonas, ok? Eu coloquei aqui para vocês, chevalier égale une bague. Bague de chevalier, não esqueça. Chevalier é une bague de chevalier. Então, é o anel de cavaleiros, ok? Qu'est-ce que c'est un pépin? Pépin, c'est un mot masculin. Donc, si vous avez entendu pépin, pépin, c'est une partie de la... Qu'est-ce que c'est un pépin? Le pépin, il fait partie de la pomme. Pomme é maçã. Pépin é semente. Há uma grande diferença em francês para graine, que é a nossa semente para plantar, e pépin, o que tem dentro da fruta. Que a gente fala as sementinhas da fruta, semente de tomate. Mas em francês tem pépin, que é a semente que está dentro da fruta ou do legume, como um pépin de tomate. A gente pode dizer um pépin de tomate, a semente do tomate, mas quando é para plantar, fala graine. Qu'est-ce que c'est une graine? Eu acabei de dizer que graine quer dizer semente, ok? E eu coloquei em vermelho para que você saiba que graine é semente. Quando falo grain, eu vou explicar daqui a pouco, é grão, ok? Quando não tem esse M, que fala grain, é grão. E quando tem graine, qu'est-ce que c'est une graine? É semente. Graine de lin é linhaça, ok? A nossa linhaça. Graine de leguminose são sementes de leguminosas, ok? Graine de blé é o nosso trigo, ok? Graine de blé, trigo. Semente de trigo. Outro exemplo é graine de tournesol, que é o nosso girassol.
Vocês aprendem que é graine de blé, que é trigo, graine de legumineuse e graine de tournesol. Por que tournesol? Tourne é virar. Então, é o verbo tourner. E sol não é nosso sol. Sol aqui é chão, vira chão. Entendeu como é interessante o girassol? O nosso é gira o sol. Aqui em francês é gira o chão. Então, coloquei aqui para vocês saberem que tourne, sol, vem do verbo tourner, que é o nosso girar, virar, ok? Tourne-toi, vira, ok? Ou gira. E sol quer dizer chão. Nettoyer le sol. Nettoyer é limpar. Quando fala nettoyer le sol, é o chão, ok? La gâchette. Qu'est-ce que c'est une gâchette? La gâchette, c'est une... La gâchette, c'est une partie do revolver. Então, revólver, nosso revólver, em francês, escreve da mesma forma, porém a fonética é revolver. Ok? Revolver. Gatilho, é o nosso gatilho. Gâchette é gatilho. Mas quando fala quel gâchis, que não tem nada a ver com gâchette, quando vocês ouvirem a expressão quel gâchis, quer dizer que estrago, e vem do verbo gâchir. Então, pessoal, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et on se dit à tout bientôt. Bye bye.